Nada supera a imprevisibilidade das transmissões ao vivo. Seja na televisão, no rádio ou até mesmo em lives na internet. O que começa como uma simples entrevista ou debate pode rapidamente se transformar em um verdadeiro barraco diante das câmeras. Conflitos inesperados, gafes embaraçosas e discussões acaloradas já renderam momentos inesquecíveis que marcaram a história da mídia. Serão essas maiores tretas em transmissões que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Maiores tretas durante transmissões ao vivo. Em abril de 2016, durante a estreia do filme A Chefa no tapete vermelho, um vídeo de Kristen Bell aparentemente dando um tapa em um repórter embriagado se tornou viral. Na cena, o repórter supostamente embriagado faz perguntas inapropriadas a Bell, referindo-se a ela de maneira ousada e chamando-a de baby. Em resposta, Bell mantém a compostura até que, após um comentário mais ofensivo, ela tenta sair, ele a agarra pelo braço e ela lhe dá um tapa no rosto que o joga no chão. O vídeo rapidamente se tornou viral, com muitos espectadores inicialmente acreditando que o incidente era real. No entanto, posteriormente foi revelado que a situação era combinada, fazendo parte de uma produção humorística para a série Junketeers, da Comedy Central. Quem interpreta o suposto repórter abusivo é, na verdade, o ator Brian Unger. Kristen, que tem um histórico de polêmicas com entrevistas, paparazzi e outras mídias que ela considerava invasivas, foi convidada para a brincadeira justamente por conta disso. Durante uma reportagem feita pela emissora Associated Press em Cocoa Beach, uma moradora nervosa usou uma enxada para ameaçar expulsar a produção, atingindo até mesmo o cinegrafista. Nas imagens gravadas, podemos ver a moradora na porta de sua casa, muito irritada com a chegada da equipe de reportagem. Primeiramente, ela avisa que não os queria ali, mas a repórter insiste, tenta explicar, e a moradora entra em um surto de fúria, no qual usa uma enxada de jardim para ameaçar toda a equipe. E não satisfeita, parte para cima do cinegrafista, acertando a câmera que ele segurava com uma enxadada. Ao perceberem o surto da mulher, todos saem correndo do local e, ao mesmo tempo, a repórter, que também se afasta, tenta acalmá-la, mas ela não aceita, põe todos para correr e entra novamente em sua casa. Em julho de 2001, durante uma transmissão ao vivo do programa Good Day New York da Fox 5, ocorreu uma discussão memorável entre o âncora Jim Ryan e o repórter Dick Oliver. Na ocasião, Oliver estava cobrindo uma disputa entre inquilinos e o proprietário de um edifício em Chelsea, Manhattan, relacionada a um elevador quebrado. Após entrevistar uma inquilina e um representante do edifício, Oliver tentou encerrar seu relatório e retornar a transmissão para o estúdio. No entanto, Ryan interveio, sugerindo que Oliver buscasse uma resposta da inquilina às declarações do representante. A partir daí, iniciou-se uma troca de comentários sarcásticos entre os dois. Enquanto Oliver entendia que aquilo seria suficiente para a reportagem, Jim queria mais entrevistados e respostas, chegando a dizer ao vivo que ensinaria Oliver a ser repórter. Incomodado, ele relembra que já tinha sido chefe de Jim um dia e o clima fica tenso. No, I'll give you lessons on how to become a reporter later I'll give you some lessons on how to be an editor, because I was your boss once. Yeah, you were, and are no longer. How did that happen? O confronto ao vivo surpreendeu os telespectadores e gerou muita polêmica. O incidente ganhou holofotes e anos depois ressurgiu nas redes sociais, sendo amplamente compartilhado e comentado. A interação também serviu de inspiração para esquetes humorísticas que aproveitaram a situação para fazer piada. Em uma edição do telejornal Fala Ceará, da TV Cidade em Fortaleza, os apresentadores Adriana Dias e Haroldo Pedreira, conhecido como Haroldinho, passaram por uma situação inusitada durante a abertura do programa. Houve uma confusão entre eles sobre quem deveria iniciar a apresentação, o que gerou momentos de descontração no estúdio. A equipe de produção, ao fundo, divertiu-se com a situação até que os dois apresentadores se entenderam e prosseguiram com o telejornal. Na discussão, os dois mostram uma certa intimidade e se xingam de maneira descontraída, provocando risos na equipe de produção, que é possível escutar ao fundo. Bom dia. Sou eu! Olha aí, vê se é tu. Meu filho, sou eu. Quem foi gravar a manchete do jornal? Eu. Dos jornais? Eu. Então, quem é que lê a escalada? Tu. Então. É
Sou eu que começo. Ai, tu emendou isso aqui? Besta quadrada. Ai. Claro que é emendado. Ai, é emendado. Bocó. Esse episódio leve foi registrado nos bastidores do Fala Ceará há cerca de 10 anos e compartilhado posteriormente nas redes sociais, fazendo muito sucesso. Pierre Poilievre, líder do Partido Conservador do Canadá, é conhecido por suas interações acaloradas com a imprensa, que sempre geram repercussão na mídia. Em diversas ocasiões, ele inverte os papéis durante entrevistas, questionando os repórteres em vez de responder às perguntas feitas a ele. Por exemplo, em uma entrevista, ao ser questionado sobre o imposto de carbono, Poilievre inverteu a dinâmica ao questionar os repórteres presentes, desafiando-os a justificar os benefícios do imposto, em vez de responder diretamente ao que lhe foi perguntado. Em outro episódio, durante uma coletiva de imprensa, Poilievre acusou um repórter de ser um provocador liberal e afirmou que só responderia a 2 perguntas da mídia, demonstrando sua insatisfação com o que considera um viés liberal na cobertura jornalística. I have the freedom to ask questions if I want to, and I've been answering your questions all week. Essas interações destacam a relação tensa entre Poilievre e a mídia canadense, mostrando sua postura crítica em relação ao que ele percebe como parcialidade na cobertura jornalística. Em agosto de 2021, o repórter da MSNBC, Shaquille Brewster, estava transmitindo ao vivo de Gulfport, no Mississippi, nos Estados Unidos, cobrindo os impactos da tempestade tropical Ida, quando foi confrontado por um homem que saiu de uma caminhonete branca. Durante a transmissão, o indivíduo se aproximou de Brewster, gritando para que ele informasse com precisão. Brewster tentou manter a compostura e afastar-se do homem, mas a situação se agravou, levando a emissora a cortar a transmissão subitamente. Posteriormente, o homem foi identificado como Benjamin Eugene Dagley, de Ohio. As autoridades emitiram um mandado de prisão contra ele por 2 acusações de agressão simples, uma de perturbação da paz e outra por violação de toque de recolher de emergência. Dagley foi preso em Dayton, Ohio, após a polícia localizar seu veículo em um estacionamento. Shaquille Brewster assegurou ao público que ele e sua equipe estavam bem após o incidente. O presidente da MSNBC, Rashida Jones, elogiou Brewster por sua postura profissional durante a situação, afirmando que o repórter era um profissional espetacular e não permitiu que alguém o intimidasse a ponto de impedi-lo de fazer seu trabalho. Ele também salientou o alívio em saber que todos estavam bem. Em uma edição do programa Opinião no Ar da Rede TV, ocorreu uma discussão acalorada entre o delegado Palumbo e a jornalista Amanda Klein sobre o caso de um homem que foi algemado a uma moto da polícia militar e arrastado. O debate girou em torno das circunstâncias do incidente e das ações dos policiais envolvidos. Amanda Klein criticou a conduta dos policiais, enquanto o delegado Palumbo, que na época também era vereador de São Paulo, defendeu a atuação policial, argumentando que o contexto precisava ser considerado antes de julgamentos precipitados. A troca de opiniões evidenciou divergências sobre o uso da força policial e os procedimentos adotados em situações de confronto. Pelo amor de Deus, então a gente vai ver esse indivíduo aí que deu soco na cara desse policial, ele parece que é pardo, né? Não pode mais falar essa palavra. Isso aí você tem racismo estrutural, é mais do que um ser humano, porque as pessoas não são tratadas de forma equânime. O momento gerou grande repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre os internautas. Muitos ficaram do lado da repórter, criticando a possível conduta abusiva dos policiais, enquanto outros defenderam a versão de Palumbo, alegando que a história e o contexto do fato teriam que ser esclarecidos antes de qualquer julgamento em cima dos policiais. Em uma reportagem australiana, um repórter foi surpreendido por um galo preto de grande porte, resultando em uma cena bastante hilária que ganhou popularidade online. No vídeo, o repórter tenta segurar o galo em seu colo, mas devido ao seu tamanho e comportamento inesperado, a ave começa a bater as asas, ameaçando um ataque e obviamente o assustando. A reação espontânea do repórter, que grita e sai correndo do local, contribuiu para a viralização do vídeo, que continua sendo compartilhado por seu teor cômico até hoje.
O galo muito provavelmente se sentiu incomodado no colo do jornalista, que fazia certo esforço para carregá-lo, até que em determinado momento o animal armou as asas, começou a batê-las e o repórter assustado correu. Em 1º de abril de 2016, durante o programa matinal Good Day Colorado da emissora KDVR Fox 31, os apresentadores Kirk Junk e Megan O'Halloran protagonizaram uma discussão ao vivo que surpreendeu os telespectadores. A troca de palavras acalorada, em um momento bem tenso da transmissão, deixou muitos sem entender o motivo de tantos desaforos e brigas. Afinal, todos aparentemente se davam bem. O episódio também levantou questionamentos sobre sua veracidade, especialmente por ter ocorrido no dia da mentira. Muitos internautas, ao verem a cena e conhecerem os repórteres em questão, acreditaram que tudo não passava de uma brincadeira alusiva à data. Well, please don't ever touch me again. Devido à grande repercussão, onde muitos acreditaram na briga, a emissora posteriormente confirmou que tudo foi encenado como uma pegadinha referente ao dia da mentira, demonstrando o bom humor da equipe do programa. Durante uma edição do programa Esse Show no Canal 6, as apresentadoras Anel Rodrigues e Gisele Sampaio protagonizaram uma cena inusitada que culminou em uma briga de bolo. O incidente ocorreu durante uma dinâmica do programa, em que ambas acabaram se envolvendo em uma disputa que resultou em uma troca de bolos, gerando grande repercussão entre os telespectadores. Embora o episódio tenha levantado suspeitas de algum desentendimento real entre as apresentadoras nos bastidores que teria vindo à tona, não há evidências concretas ou declarações de ambas, confirmando que a briga de bolo foi motivada por conflitos verdadeiros. Muitos internautas também lembraram que em programas de entretenimento é comum a inclusão de momentos humorísticos e encenações para engajar o público, algo que pode ter acontecido ali. Em 23 de outubro de 2018, durante o programa Pânico na Rádio Jovem Pan, ocorreu uma discussão ao vivo entre a apresentadora Amanda Ramalho e o cantor Biel. A tensão entre os dois aumentou quando Amanda mencionou polêmicas anteriores envolvendo o cantor, levando a uma troca de acusações. Após o confronto, Amanda também discutiu com o apresentador Emílio Surita, que se irritou com ela e pediu para que saísse do estúdio para acalmar os ânimos. É uma situação exaltada, o Biel está aqui. Olha, tá subindo a audiência, o Emílio tá querendo mais, né? Amanda, faz favor, por gentileza, dá licença que eu tô fazendo o meu trabalho. Ai, eu tô tentando fazer o meu. Então me dá licença. Você tá me expulsando? Daqui a pouquinho a gente volta. Posteriormente, Amanda anunciou em suas redes sociais que havia pedido demissão do programa. No entanto, Emílio Surita interveio, vetando o desligamento de Amanda e concedendo-lhe um período de afastamento para cuidar de sua saúde mental, pois ela enfrentava um quadro de depressão. Posteriormente, Amanda Ramalho participou de entrevistas em que detalhou os eventos que levaram à sua saída do Pânico e comentou sobre sua relação com Emílio Surita, que, segundo ela, é normal e respeitosa. Em 2005, durante uma entrevista para o programa 60 Minutos Austrália, conduzida pelo jornalista Peter Overton, Tom Cruise demonstrou impaciência quando questionado sobre seu relacionamento anterior com Nicole Kidman. Ao ser perguntado sobre aspectos pessoais de sua vida, Cruise respondeu de forma firme, afirmando que Overton estava passando dos limites e solicitando que ele mantivesse o profissionalismo. A entrevista ficou famosa devido à tensão evidente entre o ator e o repórter. Anos depois, em 2023, surgiram relatos de que Cruise teria vetado a participação de Overton em eventos promocionais de Missão Impossível Acerto de Contas, possivelmente por ressentimentos remanescentes daquela entrevista. Here's the thing, Peter. You're stepping over a line now. You're stepping over a line. You know you are. Mesmo com rumores de que o repórter teria sido descartado em um evento do filme, Overton defendeu Cruise publicamente, elogiando suas habilidades como ator e reconhecendo sua importância na revitalização do cinema.
Em uma edição do JMTV, telejornal da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, a apresentadora Ana Guimarães cometeu uma gafe ao vivo. Ela acreditava que o programa estava em intervalo comercial e, aproveitando o momento, fez um comentário informal que acabou indo ao ar. Em suas falas, ela se dirige a uma colega de trabalho que fazia parte da equipe de produção do jornal, dizendo de forma bem-humorada que a amiga estava com a mesma blusa que ela havia usado no dia anterior. Igualzinha que eu tava vestida ontem. Se bobear na mesma marca. O incidente repercutiu entre os telespectadores e nas redes sociais. Apesar da gafe, Ana seguiu firme na apresentação do programa. Segundo relatos de colegas, Ana Guimarães é uma jornalista experiente, com mais de 2 décadas de atuação na TV Mirante. Em 2013, ela completou 20 anos na emissora, destacando-se por sua dedicação e profissionalismo. A repórter Simone Munhoz, do jornal Tribuna da Massa, acabou sendo atacada por um cachorro enquanto fazia uma reportagem na delegacia de Araucária. Nas imagens, ela se encontra na rua em frente à delegacia quando um cachorro de rua se sentiu atraído por ela e resolveu simplesmente tentar acasalar naquele momento. A situação, claro, foi bem complicada e constrangedora para a repórter, que caiu na gargalhada junto com sua equipe. O instante inusitado foi parar na internet e rapidamente se espalhou, sendo comentado em todo o país. A repórter ficou completamente sem graça, mas decidiu levar tudo no humor. O apresentador Eleandro Passaia, que é amigo de Simone e na época apresentava o jornal, exibiu o momento ao vivo em seu programa e também não conteve as risadas, ironizando o episódio desconfortável pelo qual a repórter passou. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.